seminário de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia. Oportunamente, gostaria de registrar minha gratidão à equipe de assessoria da comunicação da Prefeitura Municipal de Itatiaia e também à equipe de entrevista, que tem se esforçado muito na viabilização dos nossos eventos online. Nesse momento, gostaria ainda de solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao colega José Camargo de Oliveira, segundo tesoureiro da ABPEM e presidente da CEPREM, falecido em decorrência do Covid-19, momento esse que expressamos nossos pêsames a todos os familiares, amigos e entes queridos. Nossos eventos online. Nesse momento, eu gostaria ainda de solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao colega José Camargo de Oliveira, segundo tesoureiro da ABPEM e presidente da CEPREM, falecido em decorrência do Covid-19, momento esse que expressamos nossos pêsames a todos os familiares, amigos e entes queridos. O seminário terá como temática as regras de acesso aos benefícios previdenciários e está de acordo com as disposições estabelecidas na Portaria 20.532 de 2020 da Secretaria de Previdência. Está de acordo com as disposições. Solicito a você que está assistindo o nosso seminário que registre sua presença em nosso chat, de onde está falando, e ao final responda a nossa pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para a avaliação do nosso trabalho. De onde está falando? Caso tenha alguma dúvida ao longo do evento, faça sua pergunta. Todos os questionamentos serão respondidos ao término da apresentação. O conteúdo aqui apresentado será facilitado pela doutora Daniela Benayon, diretora-presidente da Manaus Previdência. Doutora Daniela é economista e advogada e tem pós-graduação em Direito Tributário, Direito Previdenciário e em Regime Próprio de Previdência Social. Além de sua experiência na Manaus Previdência, na qual passou pelos cargos de assessora jurídica, gerente de Previdência, diretora da Previdência e atualmente é diretora-presidente, doutora Daniela é certificada no CPA 10 pela Ambima e no CGR-PPS. Recentemente, obteve na Manaus Prev o nível 4 na certificação do Progestão RPPS. Doutora Daniela também é membro titular da Comissão do Progestão da Secretaria de Previdência, do Conselho Nacional dos Dirigentes do Regime Próprio de Previdência, CONAPREV, do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência, CNRPPS, e ainda membro suplente da Associação Brasileira de Instituições de Previdências, estaduais e municipais, ABPEM. Neste momento, eu passo a palavra à doutora Daniela, que fará a explanação nesta tarde.
Alessandra, você me ouve bem? Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se estão me ouvindo bem. Bom, então vamos dar início à nossa tarde de conversas sobre regras de acesso aos benefícios previdenciários. Então vamos dar início. Inicialmente eu gostaria de dizer que é uma honra para mim participar sobre regras de acesso aos benefícios previdenciários. Desafiar, dizer também que foi uma honra para mim participar desse meu convite da Alessandra e para mim agradecer a ela, a Juliana e o Cristiano, que deram para mim receber o convite para a versão final dessa apresentação, Juliana e a Cristiano, e também agradeço para que a gente chegasse à versão final dessa apresentação. E aqui a equipe da Manaus Previdência, também agradeço ao César, que é o nosso estagiário de Tecnologia da Informação, que foi incansável nas providências, e ao Lucas, nosso estagiário de Design da Assessoria de Comunicação, que colaborou na criação dos slides da apresentação de hoje. Eu vou dar início e, ao final, nós vamos ter um espaço para a resposta de perguntas. Então, como nós já falamos, nós estamos participando do segundo seminário de Bom, então, como nós já falamos, nós estamos participando do segundo seminário de pré-aposentadoria, voltado para ser servidores ativos, regras de acesso, de tatear, e também ter da aposentadoria e precisam conhecer as regras de acesso a esses benefícios. E também ter conhecimento de outras informações que são igualmente relevantes. Bom, que a gente possa entender melhor para que a gente possa entender melhor o sistema onde está o regime próprio de previdência, é bom que a gente conheça o que é e como funciona o sistema previdenciário próprio de previdência social e a previdência de três principais. O regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social e a previdência complementar. O regime geral de previdência social é aquele voltado aos empregados das empresas privadas e aos servidores públicos, os representantes dos municípios não chegaram a criar os seus regimes próprios. Os regimes próprios de previdência social, que são aqueles voltados aos servidores próprios e efetivos, regidos por estatuto. No caso do município de Itatiaia, esse regime próprio ele foi instituído como autarquia pela Lei 242, de 22 de julho de 1999, mas que deve e, por fim, a previdência complementar, que nós não temos ainda instituída no município de Itatiaia, mas que deverá ser uma previdência adotada para o próximo ano, considerando que a emenda constitucional número 103 trouxe a exigência da instituição do regime de previdência complementar para uma providência que deverá ser adotada em breve, sob pena de não renovação administrativa do CRM. Então, é uma providência que deverá ser adotada em breve. Bom, aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as diversas reformas que já aconteceram na Constituição, que estão intimamente ligadas com a previdência do servidor público. Em 1988, todos nós sabemos, foi promulgada a Constituição Federal, e
inicialmente ela não trouxe, né, a previdência do servidor público, mas 10 anos depois, com a emenda 20 de 98, veio assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário aos servidores titulares de cargos efetivos. Não foram todos os entes que chegaram a criar os seus regimes próprios. Nós temos algo em torno de 2.150 regimes próprios hoje no Brasil, e não teremos novos. Por que não teremos novos? Porque a emenda constitucional número 103 vedou a instituição de novos regimes próprios. Então, os que já existem permanecem, e os que não foram criados não poderão ser criados mais. Esses servidores, eles terão que ser vinculados, como já devem ser na atualidade, e eu já ao termo geral de Previdência Social, de reforma da Previdência. E aí, o que veio com a emenda 20? Lá em 98, que eu já considero que tem sido uma grande reforma da Previdência, e passou a ser discutida lá em 98, deixou de existir o tempo de serviço e passou a ser exigida a contribuição. E hoje ainda nós ouvimos, né, muitas pessoas falarem, eu vou aposentar por tempo de serviço. Só que o tempo de serviço, ele não é mais vinculado à contribuição. Então, de 98 para cá, aposentado esse tempo de serviço, ele tem que acompanhar também o tempo de contribuição. Terminou com a aposentadoria proporcional para novos servidores. O que acontecia? Antes da emenda 20, o servidor podia aposentar proporcionalmente. Por exemplo, o homem tem que aposentar com 35 anos de contribuição. Quando chegava com 32 anos, ele decidia que ele preferia se aposentar. Então, ele aposentava proporcionalmente, ou seja, 32, 35 anos, né, da aposentadoria. A partir da emenda 20, essa aposentadoria proporcional ela deixou de ser possível para novos servidores, mas se manteve para aqueles servidores que já estavam no serviço público na data da emenda 20. Adotou-se também a idade mínima de 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Passou-se a exigir pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Surgiu a previsão da previdência complementar e adotou-se o teto do cargo efetivo. Tá? A gente vai ver lá na regra de aposentadoria sempre essa limitação. Os proventos da aposentadoria eles não podem ser maiores do que o que o servidor ganhava quando estava em atividade. Então, isso é que é adotar o teto do cargo efetivo. Em 2003, veio a emenda 41, trouxe mais uma série de mudanças para a previdência do servidor público. Dentre elas, ampliou a exigência de 10 anos de serviço público para 20 anos, terminou com a aposentadoria proporcional. A partir daqui, nem novos nem antigos servidores puderam mais se aposentar proporcionalmente. Terminou também com a paridade e com a integralidade. A paridade é o direito que o aposentado tem de receber os mesmos reajustes, as mesmas movimentações de plano de cargos dos ativos. Isso é a paridade. Tá? E a integralidade é a possibilidade do servidor aposentar com o valor do seu cargo efetivo, do seu último financeiro. Isso aí acabou lá com a emenda 41. Acabou para todo mundo? Não. Acabou para quem entrou no serviço público a partir de janeiro de 2004. Quem já estava no serviço público continua com essa garantia da paridade e da integralidade. E aqui no item da integralidade, fala que foi adotada a média. E o que é essa média? A média é o seguinte, vai somar todos os salários de contribuição, toda a vida contributiva desse servidor, vai excluir os 20% menores
e apurar a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. É dessa forma que se encontra a média para aqueles servidores que entraram no serviço público a partir de 2004. Instituiu-se também a contribuição para aposentados e pensionistas, que antes eles não contribuíam, mas para isso adotou-se o teto do regime geral, para definir quem contribui após a aposentadoria ou pensão e quem não contribui. Então, quem é que contribui? É quem ganha acima do teto do regime geral. E contribui com o todo? Não, contribui apenas com o que excede. O que excede o teto do regime geral é que será tributado na Previdência do servidor público. 2 anos depois da emenda 41, em julho de 2005, veio a emenda constitucional número 47. Um dos principais intuitos dessa emenda constitucional foi a de minimizar os efeitos da emenda 41, principalmente no que se refere à paridade e integralidade. Por isso é que ela teve efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2004. E essa emenda 47, ela trouxe também mais uma regra de transição para aqueles servidores que já estavam no serviço público. Ampliou o tempo de permanência de 20 anos para 25 anos. Então, quando nós formos ver as regras de aposentadoria e pensão, nós vamos ver no que essas emendas influenciaram as regras de transição. Bom, você já deve ter pensado, né? Por que ela não falou nada? Por que aí nesse gráfico não tem nada sobre a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a mais recente, né? E a que ainda causa tantas dúvidas, justamente porque muitos de nós ainda não temos conhecimento, né, profundo dessa emenda. Bom, eu não destaquei lá no gráfico de principais emendas, porque quanto às regras de aposentadoria e pensão, que é o foco da nossa conversa de hoje, a emenda 103 ainda não tem aplicação imediata. Porque para que essas regras que hoje valem para os servidores do regime geral e para os trabalhadores do regime geral e para os servidores da União, para que elas valham para os entes, né, para os estados e municípios, é necessário que cada ente faça a sua própria lei, a sua reforma interna, né, da Previdência. Agora, tem alguns pontos que eu coloquei aqui como principais, porque eles já influenciam de alguma forma na nossa vida hoje dentro dos RPPS. A primeira é a majoração da alíquota do servidor. A contribuição do servidor, que hoje é de 11%, ela já deveria ser de 14%, porque essa regra ela veio na emenda constitucional dizendo que para os servidores da União a alíquota do servidor é 14%. E como a alíquota da União é o piso, ou seja, estados e municípios não podem praticar uma alíquota menor do que pratica a União, automaticamente estados e municípios já deveriam ter aprovado as suas próprias leis para fazer essa majoração. Ocorre que muitas dificuldades têm sido enfrentadas, né, pelos estados e municípios para que isso seja feito. Estamos num ano atípico, né, de pandemia, que ninguém esperava. No caso dos municípios, ano de eleição, renovação de boa parte dos prefeitos e vereadores. Isso dificulta a aprovação de leis. Porém, isso poderá trazer um prejuízo muito grande para o próprio município, no sentido de que, se nós não conseguirmos alterar essa alíquota, nós vamos perder o certificado de regularidade previdenciária de modo administrativo, porque esse é um dos itens da renovação do CRP. Nós vamos precisar comprovar, junto à Secretaria de Previdência, que temos a lei municipal alterando a alíquota.
esse prazo de fiscalização e comprovação junto à Secretaria de Previdência, inicialmente ele era 31 de julho de 2020, depois passou a ser 30 de setembro e agora, por fim, 31 de dezembro. Mas, provavelmente, esse prazo de fiscalização ele não deverá ser prorrogado novamente, né? E os municípios que não alterarem as suas alíquotas do servidor terão problemas para renovar o certificado de regularidade previdenciária, que é péssimo, porque o município fica completamente engessado sem poder receber nenhum tipo de recurso da União. Um outro item que também vai impactar na renovação do certificado de regularidade previdenciária é a instituição do regime de previdência complementar, que também é obrigatório a partir de novembro de 2021, e aqueles entes que não fizerem, que não aprovarem as suas leis, que não oferecerem, né, o regime de previdência complementar para os seus servidores, eles também não renovarão o certificado de regularidade previdenciária do modo administrativo. Eu ressalto que esse regime de previdência complementar ele não será de adesão obrigatória para os servidores que já estão no serviço público. Ele será disponível e obrigatório, né, entre aspas, porque o servidor não será obrigado a aderir, o novo servidor, né, que ingressa no serviço público a partir da instituição do regime complementar, ele não vai ser obrigado a aderir, mas se ele ganhar acima do teto do regime geral, ele já vai ter ciência de que a aposentadoria dele vai ser no máximo esse valor, porque ele não vai ter aderido à contribuição sobre a parcela que excede o teto do regime geral, junto à previdência complementar. Então, é algo que é um direito do servidor, né? O ente ele precisa disponibilizar e o servidor decide se adere ou não. Uma outra questão que também já está claro, né, a aplicação imediata, é a questão da readaptação. Agora, de novembro de 2019 para cá, o servidor não pode ser sumariamente aposentado por invalidez. Deve haver um esforço da municipalidade em readaptá-lo. Agora, eu vejo pessoalmente com preocupação essa questão da readaptação por conta do desvio, né, de função. Porque a gente sabe que o servidor público, quando faz o concurso, ele já tem as atribuições, né, definidas do cargo. E não é fácil readaptar um servidor com as mesmas atribuições daquele cargo para o qual ele se concursou. Uma outra questão que também já está válida é da incorporação. Estão vedadas incorporações ao cargo efetivo, né, aquelas incorporações que vinham assim do além, né, do nada, e incorporava ali no cargo efetivo, muitas vezes sem haver contribuição. Isso aí não pode mais, né, justamente porque a gente sabe que a Previdência não tem árvore, né? O dinheiro da Previdência ele não nasce nas árvores, né? Ele é fruto da contribuição dos servidores e do ente. Então, o que não tem recurso, que não tem custeio prévio, né? não pode existir a despesa sem que haja o custeio prévio, porque tem que haver a fonte, né? De onde vai sair o dinheiro para pagar essa incorporação se não houve contribuição sobre ela, né? Então, foi essa a preocupação da Constituição e agora essas incorporações estão vedadas. Aí vocês podem perguntar, eu já tinha uma parcela incorporada, eu vou perder? Não vai. Todos os direitos adquiridos, eles foram preservados pela Constituição, pela emenda constitucional, e assim não poderia ser de outra forma, né? Porque senão nós estaríamos num país que não teria segurança jurídica. Não é o caso, todos os direitos adquiridos eles foram preservados. E um outro
que é o último que eu vou abordar sobre a emenda constitucional, é o acúmulo de benefícios. Esse daqui ele é bem complexo de entender. Eu trouxe até um exemplo aqui da Manaus Previdência para mostrar para vocês como funciona. Eu coloquei aqui também no slide o artigo da emenda constitucional ou da Constituição, onde vocês podem mostrar para vocês como funciona esse acúmulo de benefícios. Aqui não é. Né? Então, se mantém o acúmulo de benefícios daqueles cargos que são acumulados, acumuláveis, né, de acordo com a Constituição. Né? Eles lá são mantidos. Tá? O que acontece agora com o que não pode ser acumulado ou o que vai ser acumulado parcialmente? Nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa segurada pensionista, ela já tinha um benefício de aposentadoria aqui conosco, no valor de R$ 19.658,22. Não, desculpa, de R$ 26.881,78. Esse é o valor da aposentadoria dela. Tá? E aí, o esposo dela faleceu. E o valor do benefício dele era de R$ 19.658,22. Como que a gente vai fazer para calcular que parte desse benefício de 19.658 essa segurada vai ter direito? Bom, inicialmente, é dado o direito de escolher qual dos dois benefícios ela quer ficar recebendo 100%. Tá? Então, óbvio que ela vai escolher receber 100%, que tem valor maior, né, que é o de 26 mil. O de 19 mil, que é a pensão, aí a gente vai fazer a proporção de acordo com o que nos foi orientado pelo ofício, né, que veio lá do INSS. Bom, então como que faz? Esse exemplo aqui, ele ainda foi calculado na época que o salário mínimo era 1.045. Então, a primeira faixa, ela tem direito a um salário mínimo. Na segunda, ela tem direito a 60% do segundo salário mínimo. Na terceira, 40% do terceiro salário mínimo, 20% do quarto salário mínimo e 10% do valor restante, correspondente ao valor total de 19 mil, menos os 4 salários mínimos utilizados nas faixas anteriores. Tá? Então, vejam que nós temos aqui essa apuração por faixas. Né? Inicialmente, quando eu li esse artigo pela primeira vez, lá no texto da Constituição, eu pensei que eu ia pegar os 19 mil e aplicar 10%. Que era isso que dava para entender ali numa primeira leitura. Mas depois, com esse ofício, que veio nos explicar como é, aí nós conseguimos clarear as ideias e montar esse despacho modelo, né? Que é o que a gente usa hoje em todos os casos quando tem acúmulo. Então, aí vejam que a gente vai somar os resultados apurados em cada faixa, os 1.045, os 627, os 418, 2009, mais os 1.547,82. E aí o resultado da pensão vai ser 3.846,82. Então, ela vai receber a aposentadoria dela, que era de 26.881,78, mais a pensão de 3.846,82. Percebam que, se esse óbito tivesse ocorrido antes da emenda constitucional número 103, essa pensionista receberia integralmente os 26 mil da aposentadoria dela, mais os 19 mil da pensão. Tá? Então,
essa foi a mudança que a gente teve aí nessa questão do acúmulo de benefícios, né? Ressaltando que isso aqui é para cônjuges companheiros. Bom, no caso de filhos, o cálculo não tem essa proporcionalização. Bom, vamos dar, então, seguimento aqui, conhecendo quem são os segurados do regime próprio. Os segurados do regime próprio, como já falei para vocês lá na primeira tela, são os servidores públicos concursados titulares de cargo efetivo estatutário. E os aposentados. Esses são os segurados. E os pensionistas? Os pensionistas são os dependentes dos segurados. Quando que acontece a perda da qualidade do segurado? Com a morte, a exoneração ou a demissão daquele segurado, aquele servidor. Bom, e aí nos dependentes nós temos 3 classes. Também temos aqui uma grande confusão, né? As pessoas confundem quem são os dependentes para fins previdenciários, quem são os dependentes para fins de imposto de renda e até que idade, né? Se está cursando curso superior, se é dependente, se não é dependente. Isso aqui gera sempre bastante dúvida e muita confusão. Por isso que é importante a gente ter uma oportunidade como essa, de uma conversa com os candidatos, né, os futuros candidatos à aposentadoria, para que a gente conheça, né, a realidade da lei, dos fatos, e tenha a informação, né, porque a informação ninguém tira da gente. Então, vamos lá. A Lei 862 de 2017, no seu artigo 8º, traz quem são os dependentes para fins previdenciários. Nós temos, então, 3 classes de dependentes. Na primeira classe, temos o cônjuge, companheiro e companheira, parceiros homoafetivos e os filhos, menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos de qualquer idade. Tá? Vejam que aqui a locução é e, né? O cônjuge e o filho, companheiro e o filho, parceiro homoafetivo e o filho. Quer dizer, um não exclui o outro. Tá? Se eu tenho um cônjuge e um filho, são esses 2 os meus dependentes de primeira classe que dividirão a minha pensão. Ok? Essa pensão será dividida. E se só tiver um parceiro afetivo, por exemplo, não tiver filho, então a pensão vai ser apenas do parceiro afetivo. Se não tiver companheiro, cônjuge e parceiro, de quem vai ser? Se tiver um filho, vai ser do filho. Se tiver 2 filhos, vai ser rateado entre 2 filhos. Ok? Então, esses são os dependentes de primeira classe. De segunda classe são os pais e de terceira classe são os irmãos não emancipados, menores de 18 anos ou inválidos. Observem uma coisa, os filhos, a idade é 21 anos, e irmãos, a idade é 18. Bom, tem essa diferença. Aí temos 2 notas aqui que são importantes vocês saberem. Na primeira nota, nós dizemos que a dependência econômica, ela é prevenida na primeira classe, né? Quer dizer, cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo e filhos não precisam comprovar a dependência econômica para ter direito à pensão. Os pais e os irmãos precisam comprovar a dependência econômica, o que nem sempre é fácil. Né? Geralmente é bem difícil comprovar essa dependência econômica. Por isso que a gente orienta nas palestras, nós temos aqui um projeto que chama Manaus Prev Itinerante, que nós percorremos as secretarias, levando as informações sobre previdência. Isso não para quem está pré-aposentado, mas para todos os servidores, né? Porque o certo é a gente buscar conhecimento da nossa previdência desde que a gente entra no serviço público. E não somente quando a gente está próximo de aposentar. Tá? Então, a gente luta para imprimir essa cultura previdenciária nos nossos servidores desde o primeiro dia desde o serviço. Então, aí o que acontece? Pais e irmãos têm dificuldade de comprovar a dependência econômica, porque não tem nenhum documento, né? Não tem, por exemplo, uma escritura pública,
que diga que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão depende financeiramente daquele servidor. Não há declaração do imposto de renda do servidor dessas pessoas como dependentes. Essas pessoas não são dependentes no plano de saúde. Então, assim, fica difícil comprovar, tá? Então, quem tem essas situações deve procurar, com o tempo, reunir essas documentações para não deixar para depois, né? E uma segunda nota que eu gostaria também de ressaltar para vocês é a questão da guarda, né? Que não é suficiente, é necessário a tutela. No passado, havia muitos casos de avós que tinham boas aposentadorias e que deixavam, que tinham a guarda dos seus netos, e aí, quando morriam, a pensão ficava para aquele neto. Só que foi assim, todo avô, toda avó tinha a guarda do neto. E a gente não acabava nunca mais de pagar esses benefícios. Tá? Então, essa movimentação foi percebida no regime geral e também nos regimes próprios. Então, hoje, a lei ela exige que seja tutela. Tá? Existe uma briga judicial quanto a isso, mas, assim, digamos que para a resolução administrativa do tema, é necessário a tutela. Uma outra informação também que é importante vocês saberem. Os dependentes de primeira classe, eles anulam a dependência das outras duas classes. Então, se o servidor tem cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivos e filhos, naturalmente a pensão dele já vai ser direcionada para essa primeira classe. Então, automaticamente, pais e irmãos não terão direito. Então, quando é que pais podem ter direito? Quando o servidor não tiver cônjuge, companheiro, parceiro e filhos. E quando que o irmão vai ter direito? Se o servidor não tiver nenhum dependente de primeira classe e nem de segunda classe. Né? Então, quer dizer, os de primeira classe, eles anulam os de segunda e terceira, assim como de segunda anulam os de terceira. Bom? Às vezes a gente tem casos assim, né? Ah, mas é porque eu defendia, né, do meu filho e tal, então agora como é que fica? Mas aí se ele tinha esposa, se ele tem filhos, não tem como dividir essa pensão com o pai e a mãe. Bom, como eu falei já para vocês, né? A Previdência tem que ter a origem dos recursos. Quem são os patrocinadores da Previdência? Né? No caso de Itatiaia e Previ, é a Prefeitura, é o Tesouro Municipal, a Câmara Municipal e as autarquias e fundações, desde que possuam quadro efetivo. Né? Porque quem não possui quadro certo do efetivo, que tem, por exemplo, somente cargos em comissão, se esses cargos em comissão não forem vinculados ao RPPS, quer dizer, não forem concursados de alguma secretaria da prefeitura, automaticamente eles vão contribuir para o regime geral. Né? Servidor exclusivamente condicionado, ele contribui para o regime geral, não para o regime próprio. E atualmente a alíquota de contribuição 11% do servidor e 14,32% patronal. Né? Essas duas alíquotas somadas, elas são suficientes para pagar o plano de benefícios dos já aposentados e pensionistas de Previ. Bom, e quais são os benefícios previdenciários que o Previ concede quanto ao segurado e quanto ao dependente? Quanto ao segurado, a aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga invalidez, ela mudou o nome na Constituição agora, a partir da emenda constitucional número 103, a aposentadoria compulsória, a aposentadoria por idade e tempo de contribuição e a aposentadoria exclusivamente por idade. Quanto ao dependente, o IPREVI defere pensão por morte. Nós vamos ver cada um desses benefícios. Bom, a aposentadoria por idade, que é uma das mais simples, né? Exige apenas 3 requisitos. Tempo mínimo no serviço público, de 10 anos, tempo no cargo de 5 anos, idade, 65 anos para homem e 60 anos para mulher.
Lembrando que esses 3 requisitos, eles são concomitantes, tá bom? Não basta ter um e não ter o outro. Tem que ter os 3 ao mesmo tempo. Os proventos, né? Quanto que essa pessoa vai receber de valor de aposentadoria? Vão ser proporcionais ao tempo de contribuição. Por quê? Porque não seria justo pagar 100% de um benefício para uma pessoa que trabalhou 10 anos apenas, tá? Então, ele vai ser proporcional ao tempo de contribuição. E como que a gente encontra esse cálculo desses proventos? Primeiro passo é encontrar a média. Eu já falei para vocês lá no início como funciona. Né? Apura todo o período contributivo, tira os 20% menores salários de contribuição e mantém os 80% salário de contribuição e apura a média aritmética simples. Tá? Encontrou o valor da média, eu vou multiplicar pelos dias que a pessoa efetivamente trabalhou e vou dividir pelo número de dias que ela precisaria ter trabalhado para aposentar pelo tempo de contribuição. No caso do homem, para aposentar por tempo de contribuição, que são 35 anos, ele precisa trabalhar 12.775 dias. E a mulher, que precisa trabalhar 30 anos, são 10.950 dias. Então, esse vai ser o divisor que nós vamos utilizar. E o reajuste desse benefício ele vai ser uma vez por ano, mesmo índice, mesma data do regime geral. Né? Então, geralmente é em janeiro e o índice é o INPC. Ok? Essa média, ela, por enquanto, está assim, né, com 80% dos maiores salários de contribuição. Porém, a reforma da Previdência trouxe que a média deve ser dos 100% do salário de contribuição. Tá? Só que isso só vai acontecer depois que Itatiaia fizer a reforma da Previdência Municipal, espelhando as regras, né, do regime geral e do regime próprio dos servidores públicos federais para o município de Itatiaia. A aposentadoria compulsória é um requisito apenas, né, completar 75 anos, tanto faz homem quanto mulher. Tá? Essa idade anteriormente era 70. Lá em 2015, a emenda constitucional número 88 elevou para 75 e depois veio uma lei complementar 152 que estendeu para todo o funcionalismo público. Eu tenho uma certa reserva quanto a isso, porque eu penso que não são todas as atividades que permitem esse prolongamento, né, da atividade laboral desses servidores. E o que a gente percebe é que acaba que a população fica comprometida com a prestação de serviços, porque alguns servidores com a idade mais avançada já não conseguem prestar o serviço que a população merece. Então, acaba que eu acho que em algumas profissões, em algumas áreas, essa extensão para 75 anos foi um prejuízo para a população, né? Foi um ganho para o servidor, mas para a população não foi. Quanto aos proventos, eles também serão proporcionais ao tempo de contribuição, né? E calculados da mesma forma da anuidade, que eu acabei de falar para vocês. Média vezes os dias trabalhados, dividido pelos dias necessários para a aposentadoria por tempo de contribuição. O reajuste anual pelo INPC também, mesma data, mesmo índice do regime geral. A data limite é o dia imediato aquele que o servidor atinge, né, os 75 anos, quer dizer, a partir do dia seguinte ele não pode mais estar no serviço público. No caso do IMPREVI, essa formalização do processo é feita no próprio Instituto. Eles pedem uma relação do município dos aniversariantes, né, do mês seguinte. E aí eles notificam esses aniversariantes para que eles compareçam ao Instituto e então seja formalizado o pedido, né, de aposentadoria compulsória. Mas, assim, mesmo que não haja esse comparecimento,
eu entendo que essa aposentadoria ela tem que ser formalizada de qualquer modo, né? Porque ela não é uma aposentadoria voluntária, como é a por idade e a por tempo de contribuição. Ela é uma aposentadoria compulsória, ou seja, ela é obrigatória. A pessoa não pode mais, né, permanecer no serviço público a partir dos 75 anos. Bom, aí temos a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, né, e tem qual é o requisito da aposentadoria para invalidez, por invalidez ou por incapacidade permanente. Esse segurado ele tem que ser considerado incapaz de ser readaptado para o exercício do seu cargo ou de outro. Né? Ele não tem mais condições de permanecer no cargo para o qual ele foi concursado. Ele não tem condições de ser readaptado numa outra função. Então, ele precisa ser aposentado por incapacidade permanente. Tá? Ela independe de estar ou não em gozo de auxílio-doença e o órgão competente para declarar a invalidez é a junta médica do município. Tá? Isso com certeza acontece aí, porque acontece aqui com a gente. O servidor, às vezes, já não se sente mais em condições de trabalhar e aí ele procura a Manaus Previdência dizendo eu não tenho mais condições, olha aqui minha perna, olha aqui meu braço. Pois é, só que o órgão de previdência não tem competência para declarar inválido aquele servidor, incapaz daquele servidor. Tem que ser a junta médica do município, né, por meio do laudo. Esse laudo, inclusive, é um dos documentos obrigatórios que o Tribunal de Contas confere no momento da homologação da aposentadoria. Tá? Então, no caso, mesmo que a gente concedesse esse benefício sem o laudo, depois, né, esse benefício não seria homologado pelo Tribunal de Contas. Os proventos, eles podem ser integrais ou proporcionais. Tá? Ressaltando que essa integralidade não é o cargo efetivo integral, é a integralidade da média, ou a média proporcionalizada. Aí vai depender do tipo de doença. Tá? No município de Itatiaia, há o artigo 29 da Lei 862, de 2017, que tem um elenco de doenças. Tem várias doenças lá elencadas para definir quem vai ter integralidade da média e quem vai ter média proporcionalizada. O que vai definir se o servidor vai ou não poder ter integralidade e paridade, né? Aqui no caso da invalidez? É a data dele de ingresso no serviço público. Nós tivemos uma alteração na Constituição por meio da emenda constitucional número 70, que trouxe algumas peculiaridades para o servidor que já estava no serviço público em 31 de 12 de 2003 e que venha a aposentar por invalidez. Né? Aí, nesse caso, ele tem direito à integralidade e paridade. Né? Então, aí são proventos integrais ou proventos proporcionais, dependendo das doenças que estão ou não estão elencadas na lei. Tá? Então, se a doença dele estiver elencada na lei, ele vai aposentar com o valor da última remuneração do cargo efetivo dele. Se for uma outra doença que não esteja elencada na lei, ele vai ter a proporcionalização do valor. Vai ser valor da última remuneração do cargo efetivo versus os dias trabalhados, tá? Dividido pelos dias que deveria trabalhar para aposentar no tempo de contribuição. Aí vai depender se homem ou se mulher para ver a quantidade de dias. Tá? Então, essa é a exceção da emenda 70, para quem já estava no serviço público e na data da emenda 41 e que venha aposentar por invalidez. Bom, aí entrando já nas aposentadorias por tempo e idade, né? Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Nós temos uma regra permanente, tem aqui o artigo no qual ele está na Constituição. O cálculo dos proventos são média, né? Porque nós conversamos lá naquele primeiro slide que os servidores que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, eles não têm mais direito à integralidade e paridade. Tá? Então, se ele não tem direito à integralidade, ele tem direito à média. Ok?
Então, aí, os requisitos. Ressalto também que esses requisitos eles são concomitantes. Não adianta ter o tempo e não ter a idade, ou ter a idade e não ter o tempo. Também tem que ter o tempo de serviço público, tempo no cargo e o reajuste do benefício anual pelo mesmo índice do regime geral, tá? Porque também não tem paridade, né, esse benefício. Então, quais são os requisitos? Ter ingressado no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, ter a idade de 60 anos o homem e 55 anos a mulher, ter tempo de contribuição 35 anos o homem e 30 anos a mulher, serviço público 10 anos, tempo no cargo 5 anos. São esses requisitos aqui para ter direito à regra permanente da aposentadoria por idade de tempo de contribuição. Ressaltando que, nesta regra, tem a redução de 5 anos no tempo de contribuição e idade para professores, né? Aquelas pessoas que comprovam o tempo, os 25 anos de tempo de serviço e contribuição em sala de aula ou como assessoria pedagógica ou direção escolar, tem direito a essa redução de 5 anos, né? Desde que comprove que prestou todo o tempo, né? Nessa modalidade de trabalho. Bom, aí temos a primeira regra de transição, que é do artigo 2º da Emenda Constitucional número 43. Essa regra, eu nunca vi ninguém aposentar por ela, desde que eu estou aqui na Previdência, estou aqui desde 2014, porque é uma regra que ela tem um pedágio, que ela não vale a pena porque ela reduz, né, o valor dos proventos devido a esse pedágio. E, em geral, quem alcança essa regra, alcança também a próxima, que nós vamos conversar, que é muito mais vantajosa porque não tem o pedágio. Tá? Então, vamos ler, mas ela é uma regra que não é atrativa. Talvez tenha sido lá no início, logo que houve a emenda constitucional, mas hoje já se passou bastante tempo, né? 17 anos da emenda 41 não é mais atrativo para ninguém. Então, quais são os requisitos? Ter ingressado no serviço público até dezembro de 98, ter idade 53 anos homem, 48 mulher, tempo de contribuição 35 anos e 30, né? 35 para homem e 30 para mulher, tempo no cargo 5 anos. Aí já paga de cara um pedágio, um acréscimo de 20% no tempo que faltava em 16 de 12 de 98. Então, teria que ver. Ingressou antes dessa data? Ingressou. Quanto tempo faltava, né, de contribuição para eu completar os 35 anos ou os 30? Aí eu já automaticamente pagava um acréscimo de 20% nesse tempo. E, na idade, iria também pagar um outro pedágio, que seria de 3,5% de redução no valor dos meus proventos, caso eu completasse as exigências até 31 de dezembro de 2005, e 5% se completasse as exigências a partir de 1º de janeiro de 2006. Então, eu teria aí uma redução e um acréscimo no tempo, né? Realmente não nada atrativo. E o reajuste do benefício anual pelo INPC, ou seja, mesmo sendo um servidor que entrou em 98, quer dizer, tem direito à paridade e integralidade, se ele aposentar por essa regra, ele perde a integralidade e a paridade. Então, não é vantagem, é por isso que eu digo a vocês que nunca vi ninguém aposentar por essa regra. A segunda regra de transição, do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, traz como cálculo de proventos a integralidade, que é a última remuneração do servidor no cargo efetivo, e como requisitos temos que é aplicável ao servidor que ingressou no serviço público até 31 de 12 de 2003, idade do homem, 60 anos, da mulher, 55 anos. Tempo de contribuição, 35 e 30. Tempo no serviço público, 20 anos. Carreira, 10 anos. Cargo, 5 anos. E reajuste do benefício
com paridade, né? Quer dizer, todas as vezes que o servidor ativo tiver um reajuste ou tiver uma melhoria no seu plano de cargos, automaticamente esse aposentado, nessa regra, ele já tem essas mesmas garantias. Só que a paridade, no caso dessa regra, ela não se estende aos dependentes. Quer dizer, quando um aposentado nessa regra morre, o dependente dele, a pensão do dependente dele não será reajustada pela paridade, e sim pelo INPC, mesma data e mesmo índice, tá? Do regime geral. Tá? Aí nessa regra a gente também tem a redução dos 5 anos para professores. E a terceira regra de transição, que é a melhor de todas elas, né? Basicamente ela tem as mesmas exigências da anterior, que diz respeito à idade, tempo de contribuição. Serviço público é um pouco mais, são 25 anos, tempo na carreira, 15 anos, e no cargo, 5. O que tem de bom nessa regra? Ela veio para privilegiar aquele servidor que já estava há bastante tempo no serviço público e que fez do serviço público realmente a sua carreira, né? Abraçou o serviço público como sua carreira. Então, aí, olha, vejam que ela é uma regra de transição trazida pela emenda 47, né, que foi aquela que veio para reduzir os impactos, né, principalmente da perda da integralidade da paridade pelos servidores. Desculpa. Então, o que tem de bom nessa regra? É que se eu tiver um tempo de contribuição maior, quer dizer, excedente ao que eu preciso ter no mínimo, eu posso reduzir esse excedente na minha idade. Por exemplo, o homem, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se ele tiver 36 anos de contribuição, ele pode somar com 59 anos de idade. Se ele tiver 37 anos de contribuição, ele pode somar com 58 anos de idade. Então, vejam que cada ano a mais de contribuição que eu tenho é menos um ano de idade que eu preciso ter. Só que, para isso, eu preciso ter entrado no serviço público até 16 de 12 de 98. Ok? Isso aqui realmente é para os servidores que já estavam no serviço público quando todas essas mudanças aconteceram. E uma outra vantagem também dessa regra é que o reajuste do benefício, que é por paridade, se estende aos dependentes. Tá? Então, essa aqui é a melhor de todas. Quem completa essa regra, os requisitos para essa regra, é sempre orientado a optar por ela. Tá? Nossa obrigação como Instituto de Previdência é conceder o melhor benefício. Então, a gente orienta, né, o servidor para que ele faça a opção na melhor regra. Tá? Até porque isso vai ser verificado também pelo Tribunal de Contas. Se a gente não conceder na melhor regra, o Tribunal de Contas vai nos questionar depois. Então, e qual é a base de cálculo das contribuições dos servidores ativos? É o vencimento do seu cargo efetivo. Os aposentados e pensionistas sobre o que exceder o teto dos benefícios do regime geral. E os beneficiários portadores de doenças incapacitantes, eles só contribuem sobre o que ultrapassa o dobro do teto. Só que para isso tem que ter laudo também da junta médica, ok? Bom, aí tem sempre dúvida, né? O que é essa parcela que compõe a base de cálculos da contribuição previdenciária? Então, é o salário base do cargo efetivo, o adicional de tempo de serviço, quando houver, e a gratificação de risco de vida, no caso dos guardas municipais, né? E também as incorporações que, porventura, tenham sido concretizadas antes da emenda constitucional número 103. Então, isso aqui, que é patrimônio do servidor, é o que ele vai levar para a aposentadoria. Tudo que ele vai levar para a aposentadoria tem que ser base de cálculo da contribuição, seguindo aquele princípio de que tem que haver o custeio prévio, né, do benefício. Bom, então entrando aqui já na pensão por morte, né, finalizamos a parte das aposentadorias, vamos entrar na pensão por morte. Nós temos duas possibilidades.
né? Ou o segurado pode morrer enquanto já está aposentado ou enquanto é ativo, tá? Então, no caso dele ser aposentado, morrer aposentado, o que a lei prevê? Que a pessoa que morre aposentada vai instituir uma pensão. De que valor? A totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior ao óbito, até o valor limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. Ok? Então, quem ganha benefício abaixo de 6.101,06, que é o teto do regime geral hoje, fica com 100% do valor como pensão por morte. Se o benefício de aposentadoria for um pouco mais, aí nós vamos fazer essa proporcionalização da diferença. Como que vai acontecer aqui no nosso exemplo? Vamos supor que o nosso aposentado receba proventos de R$7.000. O teto do regime geral é 6.101,06. Eu vou pegar, vou diminuir 7.000 menos 6.101,06. Vai dar 898,94. Essa é a diferença. Essa diferença, eu vou aplicar 70%. Esses 70% serão 629,06. Então, aí eu pego o teto do regime geral, que eu já separei aqui, que já está garantido, mais os 70% do que excedeu. Então, vai ser 6.101,06 mais 629,26. O total vai ser 6.730,32. Ok? Então, ele recebia de aposentadoria 7.000, só que a pensão dele não será 7.000, será um pouco menos porque ela ultrapassou o teto do regime geral. Se essa pensionista não tiver uma aposentadoria de outro regime, ou do mesmo regime, né, porque o acúmulo é com o mesmo regime ou com outro regime. Se ela não tiver acúmulo, não tiver outro benefício, ela vai receber 100% do benefício. O conjunto dos dependentes, né, receberá 100% do benefício. O outro exemplo é quando o instituidor é ativo, né? Vamos dizer, a pessoa ativa, trabalha, ainda normalmente vem a falecer. Como que vai funcionar a pensão, né? O cálculo da pensão dessa pessoa? Então, vai ser a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, na data anterior do óbito. Aí, o que é essa remuneração? Constituída pelos vencimentos, as vantagens pecuniárias permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em lei municipal, acrescidos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, até o valor limite máximo estabelecido para os benefícios da RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor estiver em atividade. Então, a regra dos 70% é a mesma, né? O que eu quero que vocês enxerguem aqui? Que é importante. Vamos dizer, o servidor está trabalhando, está ativo. Ele recebe 7.000 do cargo efetivo dele e mais 4.000 de uma gratificação de atividade técnica, por exemplo, que é uma parcela que ela é paga em virtude da atividade, né? Ela não vai para a aposentadoria. Então, vamos dizer que era 4.000 a atividade técnica dele. Então, somando os dois, ele ganha 7 mais 4, que dá 11. Ocorre que no momento de calcular a pensão, nós não vamos considerar essa gratificação de atividade técnica. Por quê? Porque a própria lei diz que é o valor do cargo efetivo. É o que ele tem direito do cargo efetivo. Que no caso é 7.000. Então, aí cai na mesma conta do exemplo anterior. Ok? Então, o valor, quando a gente proporcionaliza, vai ser esse valor que vai dar aqui final, né? Somando o teto do regime geral, mais a diferença. Vai dar 6.750. Aí percebam que quando ele estava trabalhando, ele ganhava 11.000, né? No final do mês, porque era somado o cargo efetivo mais a gratificação.
Só que a pensão dele não vai levar em consideração essa gratificação, ok? É somente o que era referente ao cargo efetivo. Então, vejam que a renda dessa família já vai cair bastante, né? Que aí praticamente a metade. Bom, e aí alguns detalhes da pensão por morte, né? Eu sempre falo nas palestras aqui que é um assunto que a gente não gosta de tratar, né? Porque a gente está dando as orientações para os servidores que estão ativos, né? E aí talvez não sejam informações muito agradáveis, mas elas são importantes, porque a gente vê que se há o desconhecimento do servidor, vocês imaginem das famílias dos servidores, né? Família do servidor não sabe nem por onde começar, não sabe nem onde requerer o benefício. Então, vocês precisam saber até para informar os seus familiares, né? Enquanto há tempo, né? Informar agora, né? Hoje, depois da palestra, você já informa logo quais são as regras. Bom, então, de quanto que conta, né? De quanto que a gente paga esse benefício, de quanto que o benefício é devido aos dependentes. Ele é devido a contar da data do óbito, quando requerida em até 30 dias. Quando requerido após 30 dias, aí vai ser da data do requerimento. Tá? Então, é muito importante não perder esse prazo, porque quando requer após os 30 dias, vai ter direito somente a partir do requerimento. A pensão ela é rateada, ela é única, né? E ela é rateada entre todos os dependentes em partes iguais. Então, se a pessoa falecida, né, o servidor, tiver esposo e 3 filhos, vai ser dividido por 4. Se tiver 5 filhos, tiver esposa com 5 filhos, vai ser dividido por 6, tá? Então, aí a gente já teve aqui uma reclamação, assim, mas como eu estou recebendo um valor menor do que o salário mínimo? Não pode pagar valor menor do que o salário mínimo. Pois é, mas aí a pensão ela é uma só, ela não é menos que o salário mínimo, ela é mais que o salário mínimo ou igual ao salário mínimo. Só que se o segurado tiver muitos dependentes, vai ficar um pouquinho para cada um, né? Porque imagine, se a gente fosse pagar um salário mínimo para cada dependente que ficasse, não ia ter dinheiro que chegasse para pagar essas pensões. Tá? Então, é um benefício só, rateado em partes iguais por todos os seus dependentes. Um reajuste da pensão para aqueles óbitos ocorridos até 31 de 12 de 2003, eles são reajustados com paridade. Os óbitos ocorridos a partir de 31 de 12 de 2003, aí ele é reajustado pelo INPC, salvo se aquele óbito for instituir uma pensão que tivesse sido concedida pela regra do artigo 3º na emenda constitucional 47 ou por invalidez após a emenda 70. Tá? Então, aí vai depender da regra da aposentadoria para ver se qual vai ser o reajuste, vai ser paridade ou INPC. Bom, e aí quando se extingue a pensão por morte, né? A condição de dependente ela é verificada na data do óbito do segurado. E o direito à pensão extingue-se a partir da data limite para o filho e irmão, né, que o filho é 21 anos e o irmão 18 anos, da cessação da invalidez, do casamento ou união estável, né, daquele dependente, ou da morte do dependente. Tá? Sempre bom ressaltar que o dependente, o pensionista que contrai um novo casamento ou união estável com o terceiro, ele perde o direito à pensão. E ele deve comunicar imediatamente o IPREVI, sob pena de obrigar-se a ressarcir os valores devidamente recebidos. E uma outra observação: sempre que extinguir o benefício de um dependente, será processado um novo rateio entre os dependentes remanescentes, devendo o benefício ser cancelado em caso de inexistência de dependentes remanescentes. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho a viúva e 2 filhos recebendo.
Quando esses filhos completarem os 21 anos, primeiro um completa 21 anos, aí essa cota desse um divide para os dois que ficaram. Quando o segundo completar 21 anos, a pensão vai ficar 100% para a viúva, porque hoje, né, pelas regras atuais, esse benefício ele é rateado novamente pelos beneficiários que permanecem. Tá? Isso não vai ser assim depois que acontecer a reforma da Previdência no município, porque, pelas novas regras, a emenda constitucional número 103, as cotas por dependente, elas cessam com a perda da qualidade de dependente e não são reversíveis pelos demais dependentes. Então, existe na nova regra uma cota da família, que é 50%, e 10% por dependente. Então, vamos dizer, já tem garantido 50%. Aí, se tem a esposa, então essa pensão vai ser de 60%. Se tem a esposa mais 2 filhos, vai ser de 70%, 80%. Né? Cada um dependente conta 10%. E aí, conforme esses filhos vão completando 21 anos, essa cota vai ser extinta. Ela não vai ser revertida para a viúva, digamos assim. Eu sempre dou o exemplo com mulheres, porque 80% das nossas pensionistas são mulheres, né? As mulheres vivem, né? Isso é realidade, as mulheres vivem mais, né, do que os homens. Então, por isso que sempre eu tendo, né, a dar os exemplos com mulheres, mas é porque isso é a realidade que a gente vê na prática. E vale a pena ressaltar que essa nova regra, ela só pode ser válida, né, só pode ser aplicada no município quando tiver a lei local prevendo, tá bom? Aí existia também uma situação dos benefícios de pensão serem vitalícios, né? A gente viu uma quantidade enorme de fraudes, aquelas pessoas que estavam ali, já sabiam que iam morrer em estado grave, e casavam com um cuidador, né? Aqueles casamentos de conveniência e oportunidade. Então, por isso, houve uma mudança na lei federal e alguns municípios replicaram nas suas legislações essa mudança. No caso de Itatiaia, foi a Lei 862 de 2017 que trouxe essa nova regra, né? No artigo 54. Então, é assim, o benefício de pensão por morte ele só será vitalício se o cônjuge sobrevivente, né, o companheiro, o parceiro homoafetivo, tiver mais de 44 anos de idade. Se ele tiver menos de 44 anos de idade, aí vai entrar nessas faixas, né? Por exemplo, se o pensionista tiver menos de 21 anos, ele vai receber a pensão por morte durante 3 anos. Se ele tiver entre 21 e 26, vai receber durante 6 anos. Se tiver entre 27 e 29, vai receber 10 anos. Entre 30 anos e 40 anos de idade, ele vai receber durante 15 anos. Se tiver entre 41 e 43 anos de idade, recebe durante 20 anos. E apenas a partir de 44 anos ou mais é que o benefício é vitalício. Ressaltando que isso aqui é para cônjuge, companheiro e parceiros homoafetivos, tá bom? Não, a regra de filho é lá os 21 anos. Completou 21 anos, não tem mais direito. Não importa se está fazendo faculdade, não existe isso no direito previdenciário. Isso aí é lá no imposto de renda, né? Dependendo do imposto de renda, se estiver fazendo faculdade, eu posso lançar lá, se eu não estou enganada, até 24 anos. Mas na Previdência até 21. Ok? Bom, acabamos a pensão por morte. Por hora, né? Depois que houver dúvidas, a gente conversa de novo. O abono de permanência. O que é esse abono de permanência? Aquele servidor titular de cargo efetivo que já completou os requisitos para aposentadoria voluntária, mas que pretende continuar trabalhando, ele declara isso, né? Ele firma a intenção dele de continuar trabalhando
e aí ele passa a receber um abono equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada dele. Tá? Então, não é que ele deixa de pagar a previdência, ele não deixa. Vai continuar vindo no contra-cheque dele desconto da previdência, mas ele vai ter uma outra rubrica que vai chamar abono de permanência, através da qual ele vai ter esse valor devolvido. Só que essa devolução é responsabilidade do município, ok? E esse abono, né, de permanência, ele é devido a partir do momento que o servidor completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, por tempo, de contribuição e idade. Ok? E ele expressa a vontade de continuar, o município passa a pagar, defere, né, analisa o processo, defere ou não, e passa a pagar o abono de permanência. Então, por isso que é importante o servidor acompanhar a sua vida, né, funcional, fazer a simulação de aposentadoria para ver se já tem os requisitos, e aí, logo em seguida, pedir o abono de permanência. Bom, prescrição e decadência, isso aqui também é muito importante, porque a gente precisa saber quanto tempo a gente tem, né, para fazer os nossos requerimentos junto ao órgão previdenciário. Então, é de 5 anos o prazo de prescrição para requerer restituição de parcelas sobre as quais tenham sido descontadas contribuições previdenciárias indevidamente, e também para rever o benefício, tá? Agora, o prazo para a revisão do benefício, ele vai ser contado da data do registro pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ok? Então, tem que ficar bem atento, tanto o prazo prescricional para requerer parcelas que tenham sido descontadas indevidamente, quanto o prazo decadencial, que é o de revisão do benefício, é de 5 anos. Ok? Então, tem que sempre observar esse prazo. E ele é de 5 anos para o Instituto e também para o servidor. Bom, observações gerais, assim, que eu penso que vocês devam conhecer. Aposentadorias e pensões por morte, elas devem ser requeridas no órgão previdenciário, no caso do IPREVI. Benefícios temporários e abono de permanência no setor de protocolo da prefeitura. Benefícios temporários, eles não podem mais ser pagos pelo órgão previdenciário a partir da reforma da Previdência, 113. Então, eu penso que no IPREVI já era assim, né, já pagava somente a aposentadoria e pensão, então agora isso veio mais forte ainda, né, em definitivo, com a reforma, é pago pelo Tesouro. Então, se é o Tesouro que vai pagar, é justo que seja requerido lá, né? Não teria sentido requerer no Instituto de Previdência, da mesma forma o abono de permanência. As simulações de aposentadoria e as inscrições de dependentes também devem ser feitas no IPREVI. Valores referentes a férias e 13º não recebidos em atividade é no setor de protocolo da prefeitura, porque essa indenização ela se refere ao período em que o servidor era ativo, né? Então, quem tem que pagar é o Tesouro Municipal e não a Previdência. Certidões de tempo de contribuição para aqueles ex-servidores, né, que trabalharam tempo na prefeitura, por algum motivo saíram e que precisam dessa certidão de tempo de contribuição para contar esse tempo em outro regime de previdência. Esse ex-servidor ele vai requerer também no Instituto de Previdência, que é o IPREVI. Licença para interesse particular. É importante ressaltar que os servidores afastados eles permanecem contribuindo para o RPPS. Então, aqui, por exemplo, na Manaus de Previdência, eles não permanecem obrigatoriamente contribuindo, eles têm a opção de contribuir facultativamente para o município, né? Mas também ele não pode contribuir para outra previdência. Então, se ele é vinculado a nós, ele não pode ser facultativo em outro. Mas, no caso do IPREVI, ele mesmo afastado, ele permanece contribuindo para o RPPS. Né? Então, é bom observar isso. E o que tem de vantagem nessa contribuição é que esse tempo contará para a aposentadoria. Ele não conta como tempo
de atividade de efetivo exercício, né? Mas ele conta para a aposentadoria. E outras informações. Restituições sobre parcelas indevidas, né? Também a Lei Previ, que formaliza o processo. Licença-prêmio, ela não pode ser indenizada, então aquele servidor que tem licença-prêmio, tem direito a licença-prêmio, ele deve gozar essa licença antes de aposentar, senão ele vai perder, né, o período, porque ele não poderá ser indenizado dessa licença. Servidor com 2 matrículas, ele vai abrir processos individuais ou separados, a depender da situação. Por exemplo, se o servidor é um professor que tem 2 matrículas e que já tem os requisitos completos nas 2 matrículas, ele pode abrir um processo só para requerer as 2 aposentadorias. Agora, se ele já tem os requisitos de uma matrícula e não tem os requisitos completos na outra matrícula, ele vai abrir um processo individual apenas para a primeira matrícula, que ele já tem os requisitos, e no futuro, né, quando ele completar os requisitos da segunda, ele abre um novo processo. A averbação de tempo, né, de contribuição, a solicitação é feita no setor de protocolo da prefeitura, né, porque essa é uma atividade que ela geralmente é feita na Secretaria de Administração do município, ela tem a ver com a atividade do servidor, né, com o tempo dele de atividade. Ele vai contar para a aposentadoria, mas ele tem que ser averbado antes de chegar na aposentadoria. A homologação das aposentadorias, revisões e pensões, elas são feitas pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, do Rio de Janeiro, no caso, e aqui, pelo menos no Amazonas, eles são bem rígidos, né? Nós temos já um padrão de qualidade dos nossos processos, já bem avançado, nós temos ISO, né? Somos certificados na ISO, então temos todo um controle de qualidade, mas uma vez ou outra o Tribunal de Contas ainda nos devolve o processo para alguma correção, né? Então, todo cuidado do Instituto de Previdência é pouco para evitar, né, esses retornos de processos, evitar transtornos para o Instituto e muitas vezes até para o servidor, né, que já está aposentado e de repente, né, recebe uma pendência no seu processo de aposentadoria. Reenquadramentos pendentes, eles devem ser providenciados antes da aposentadoria, também devem ser requeridos no setor de protocolo da prefeitura. O recadastramento anual ele é obrigatório para aposentados e pensionistas, né? A prova de vida mais o recadastramento. Esse recadastramento ele é muito importante para o estudo atuarial. Eu acho, inclusive, que seria o ideal que a gente tivesse, né, nos entes, leis que obrigassem os ativos a fazerem também esse recadastramento anual, porque esses dados eles são de fundamental importância para a gente conhecer a situação do Instituto, né? Se o que a gente tem de patrimônio hoje é suficiente para pagar os benefícios do futuro. Aí a gente só consegue isso com uma base de dados bem consistente. Empréstimos consignados e planos de saúde odontológico com desconto em folha, é importante que aquelas pessoas que pretendem se aposentar saibam que vão precisar procurar, né, essas empresas, os bancos, ou os planos de saúde, ou o plano odontológico, para informar sobre a aposentadoria, para renegociar os contratos de empréstimo, porque no momento que aposenta, muda o CNPJ da fonte pagadora, né? Antes era o CNPJ da prefeitura e passa a ser o CNPJ do órgão de previdência, porque são cofres separados, tá? Então, nós não temos como migrar esses empréstimos automaticamente, nem esses descontos do plano de saúde odontológico. Tá? Então, esse é um cuidado, né, que aqueles que vão se aposentar devem ter para não ficarem sem cobertura e nem terem problemas com os seus empréstimos, né, ficarem com restrições por conta disso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a legislação
do acesso às aposentadorias e pensões. Mas antes da gente finalizar e abrir para as perguntas, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o site do IPREVI e dar os parabéns para o Instituto, porque realmente está muito bem equipado, muito bem, as informações, muito fácil acesso, tá? Vejam que aqui vocês têm, olha, como conhecer o Instituto, a diretoria, tem as atas, né, de reunião, tem os regimentos, calendário de reunião dos conselhos, todas as informações, né, que vocês precisam acompanhar da Previdência, né? Porque o nosso erro é que a gente só pensa na Previdência quando está perto da aposentadoria. A gente não se preocupa em acompanhar, tá? Então, aqui, olha, só de entrar no site do Instituto, vocês já vão ver tudo que vocês precisam para fazer o acompanhamento, né? Eu vi aqui que na governança corporativa, olha, estão de parabéns, né? Tudo muito bem estruturado. Aqui tem até o ícone do Progestão. Eu sei que o IPREVI está em busca do nível 2 do Progestão. Esse programa de certificação institucional do Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Previdência, certifica aqueles institutos que buscam as melhores práticas de gestão. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, pelo trabalho realizado no site. E eu convido os servidores de Itatiaia que prestigiem, né, porque não é fácil você montar um site tão rico de informações como está, né, o de vocês. Aqui tem todos os telefones de contato, site, e-mail, tem as redes sociais, a participação dos servidores nos eventos. Esse vídeo sobre o Outubro Rosa, muito bom. Eu assisti até uns outros de 4 aposentados que falam do que eles estão fazendo na pandemia. Eu não localizo agora, mas eu assisti, achei super interessante. E aqui, olha, vocês têm as redes sociais, né? Então, curtam o Facebook, sigam no Instagram, inscrevam-se no canal do YouTube, acompanhem a Previdência, porque a Previdência ela é patrimônio do servidor, né? Então, se nós não acompanhamos, depois nós não podemos reclamar, né? Porque se nós não fazemos a nossa parte, nós não podemos também cobrar dos nossos colegas, não é verdade? Então, vamos nos interessar mais pela Previdência e acompanhar o trabalho dessas pessoas que se dedicam tanto para fazer da Previdência do servidor um ambiente que preserve, né, a gestão, que preserve a educação previdenciária, a educação financeira. Então, é isso, tá bom? Prestigie, porque dá bastante trabalho para fazer um site dessa forma. E é isso. Fico à disposição da Alessandra e dos demais para as perguntas. Oi, Alessandra.
Sandra? Para mim estava mudo. Boa tarde. Tivemos um pequeno problema aqui com relação ao áudio. Gostaria de pedir desculpas pelos transtornos e gostaria muito de agradecer, Dani, pela sua participação, pela brilhante explanação nessa tarde. Muito obrigada por você aceitar esse desafio em ministrar sobre os benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais de Itatiaia. Agradeço que você conseguiu nessa tarde para nós. Passando breve para ele. Família, Sueli, agradeço diretor-presidente do DEMIPREV, chefe de trabalho da Prefeitura Municipal de agradeço aos membros do Conselho Fiscal, membros do e gratidão mensurável ao resultado em que estamos buscando para conseguir um vínculo institucional previdência de servidores do município de Itatiaia. Servidora efetiva do IPREVI. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana e eu sou servidora efetiva do IPREVI. E eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você conhece o IPREVI? Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana e eu sou servidora efetiva do IPREVI. E eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você conhece o IPREVI? O IPREVI, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia, é uma entidade autárquica municipal que foi criada em 1999 no intuito de promover uma gestão previdenciária por meio da instituição de um regime próprio de previdência social no município de Itatiaia. Nós fazemos isso através de uma gestão dos recursos que são obtidos por meio das contribuições previdenciárias dos segurados, bem como pela gestão da concessão e implantação de benefícios. Essa gestão é toda feita pelo nosso quadro técnico, que atualmente é composto por 15 servidores. Esse corpo técnico é gerenciado por meio da nossa diretoria executiva, diretora-presidente, diretora de administração e finanças e diretora de benefícios, que são auxiliadas e fiscalizadas em suas decisões pelos nossos órgãos colegiados, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, que atuam diretamente como olhos dos nossos servidores dentro da gestão institucional que aqui é feita. Mas não é por isso que você, servidor ativo ou inativo, deve deixar de acompanhar as ações do IPREVI. A transparência é uma prioridade na gestão do IPREVI. Participe das nossas decisões, pois tudo que aqui é feito é voltado para você,
que futuramente será um dos nossos beneficiários. Portanto, acompanhar as ações do IPREVI, acompanhar o nosso site, nossas redes sociais, é algo muito importante, pois é através desses mecanismos que você irá se informar e tomar ciência das ações que aqui são feitas. Portanto, visitem nosso site, sigam nossas redes sociais, porque nós estamos aqui para acolhê-los. O IPREVI está de portas abertas para todos e contamos com a participação de vocês. Obrigada! Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana e eu sou servidora efetiva do IPREVI. E eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você conhece o IPREVI? O IPREVI, Instituto Olá, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas. A gente teve alguns problemas em relação ao som durante a apresentação. Esses detalhes técnicos acabam acontecendo, né? É uma transmissão ao vivo, são problemas que ocorrem. Mas, como já foi dito durante o chat, nós iremos disponibilizar a apresentação em um momento posterior no nosso site, que acabou de ter uma demonstração pela doutora Daniela, é o iprevi.rj.gov.br. Então, se vocês tiveram qualquer dúvida ao longo da apresentação, vocês podem acessar o nosso site posteriormente, onde esse conteúdo vai estar disponibilizado, e também responder a nossa pesquisa de satisfação, né? Com todos os problemas, relatando tudo que vocês acharam durante a apresentação, porque em momento posterior nós iremos fazer essa análise e buscar melhorar, né, para os próximos eventos. Como todos sabem, nós aqui do IPREVI ainda estamos engatinhando um pouco em relação aos nossos eventos online. Então, a busca de melhoria é constante. Nesse momento, como nós falamos anteriormente, nós reservamos para que nós retirássemos as dúvidas que foram sendo feitas ao longo da apresentação. Mas antes disso, como nós tivemos alguns probleminhas, né? Como eu já falei em relação ao som, nós gostaríamos novamente de reiterar o nosso agradecimento pela presença dos colegas de outras entidades, representantes de associação, também aqui do município, pois são essas presenças, junto com as dos nossos segurados, com a sociedade satiaiense, que enriquecem o nosso seminário, afinal ele é dirigido a todos vocês. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor Milton Moreira, que é membro fundador da Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência Social, ASPREV-PB. Nós gostaríamos de agradecer também a presença das senhoras Tamires Mota e Suelen Ramos, que são do Previguaba, também aqui do estado do Rio de Janeiro, a senhora Rita Roden, do Lages Previ de Santa Catarina, o senhor Antônio Dias, que é diretor-presidente do Resemprev, aqui em nossa cidade vizinha, o senhor Sebastião Rufino, o nosso conhecido Sebastião, que é chefe da divisão de Medicina do Trabalho aqui da Prefeitura Municipal, os membros dos conselhos fiscal e deliberativo, que sempre comparecem, sempre nos dão esse apoio e reforçam a presença nos eventos do IPREVI, e também das senhoras Ilka Magalhães, que é a nossa secretária de Ordem Pública Municipal, bem como da senhora Luciana Pimentel, secretária da Secretaria Municipal, ficou redundante, mas é a representante aqui da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Então, nesse momento, né, eu estarei dialogando com a senhora doutora Daniela, no qual eu irei fazer uma pergunta, irei fazer o enunciado da pergunta que vocês fizeram durante o chat, e a doutora irá fazer a resposta para vocês. Caso a gente tenha alguma dificuldade ou a doutora não consiga responder nesse momento, novamente você pode mandar seu indagamento pela nossa pesquisa de satisfação, que nós iremos enviar a resposta para você por e-mail. Ninguém que fez algum questionamento irá ficar sem pergunta, ok?
Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, ela já foi até tratada ao longo da apresentação, mas nós iremos retomar só para ela ficar mais fixa, né, e ser recobrada aí na cabecinha de todos. Foi a seguinte pergunta: para o recebimento da pensão, há um limite de idade ou a regra é para todos? A doutora Daniela agora vai fazer a resposta do questionamento. Sim. Me ouvem? Bom, para filhos, a idade limite é 21 anos. Para irmãos, a idade limite é 18 anos. Para pais, não tem idade limite. E para cônjuge, companheiro, companheira e parceiros afetivos, vai depender da idade do cônjuge sobrevivente, né? Porque será vitalício apenas se essa pessoa tiver mais de 44 anos. Se tiver menos de 44 anos, vai entrar numa daquelas faixas que eu falei na apresentação. Ok, doutora Daniela, muito obrigada. Outra pergunta que nós recebemos foi a seguinte pergunta: no caso de acúmulo de benefício da responsável, o valor para os dependentes menores vai ser integral ou vai ser diminuída também? Somente o cônjuge, companheiro ou parceiro afetivo que sofre essa redução do acúmulo. Os filhos não. Então, o que se faz? A pura pensão exclui a parte que é dos dependentes, né, menores de 21, e apenas a parte que é do cônjuge sobrevivente, né, do companheiro ou do parceiro afetivo, é que vai sofrer essa redução. Certo, agora nós iremos passar para a nossa última pergunta, que foi o seguinte questionamento: o abono de permanência é somente referente aos anos trabalhados como servidor ou pode ser juntamente com o regime geral? E desde já peço desculpas porque a gente vai ter mais uma pergunta ainda que eu acabei sobrepondo, mas primeiro essa do abono de permanência. Tudo bem. Olha, o abono de permanência, ele só será concedido quando o servidor tiver completado todos os requisitos para aposentadoria. Um desses requisitos é o tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição, ele pode sim ser integrado também por uma parcela de tempo de regime geral. Isso aí não vai influenciar o abono de permanência. Quando o servidor completa o requisito de tempo de contribuição, não importa se esse tempo é uma parte de regime próprio, uma parte de regime geral, que ele vai ter que ter aquele mínimo, né? Dependendo da regra, né? Ele vai ter que ter no mínimo 15, no mínimo 20, no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. Aí, de serviço público, né? Aí vai depender da regra, mas o tempo ele pode sim somar o tempo do regime geral, não tem problema nenhum. Ok, agora sim para a nossa pergunta final, né? Nossa última pergunta é a seguinte: o segurado que venha a falecer antes de completar 18 contribuições, deixa pensão para filho e ou cônjuge companheira. O mesmo segurado deixou pensão junto ao INSS. Então, né, se essa pessoa ela vai deixar pensão para o filho e ou cônjuge ou companheira antes de completar as 18 contribuições ao RPPS.
Bom, na legislação do RPPS, não há previsão de concessão de benefício quando esse segurado tiver menos de 18 contribuições. Na legislação do regime geral, se o segurado falecer antes de completar as 18 contribuições, o dependente receberá por apenas 4 meses o benefício. Então, essa é a diferença. Ok, nós acabamos recebendo mais uma pergunta. Eu estou aqui falando que afinal, mas essa de fato é. A última pergunta, né? Depois disso, nós estaremos encerrando o prazo de questionamento, lembrando a todos, né? Se porventura alguém assistir a nossa apresentação posteriormente, vocês podem entrar em contato com o IPREVI por meio do nosso telefone ou por meio do e-mail, onde o seu questionamento será prontamente recebido. Agora, para finalizarmos o nosso momento de retirada de dúvidas, a pergunta foi: o segurado, ele pode pedir aposentadoria hoje pelo INSS e posteriormente pedir a do IPREVI por tempo de serviço? Então, tem que ver o que esse segurado faz para contribuir para o INSS também, né? Porque o servidor efetivo, vinculado a regime próprio, ele só pode ser contribuinte do regime geral se ele exercer uma outra atividade remunerada que seja de filiação obrigatória do regime geral. Né? Por exemplo, se é um professor, ele pode ser professor do município e professor numa escola particular. Ele vai poder ter os 2 benefícios? Vai. Só que ele não vai poder usar tempo concomitante. Ele não vai poder usar o mesmo tempo para as 2 aposentadorias. Ele vai ter que ter o tempo de contribuição completo no regime geral e o tempo de contribuição completo no regime próprio. Aí, naturalmente, ele poderá sim aposentar pelos 2. Da mesma forma com médicos, enfermeiros, né, profissionais da saúde em geral, que têm atividade de servidor público e atividade também em consultórios, em clínicas particulares, funciona da mesma forma. Pode aposentar pelos 2, mas desde que tenha o tempo de contribuição completo nos 2. Doutora Daniela, muito obrigada por ter respondido aos questionamentos dos nossos segurados, dos nossos espectadores. Agora eu vou solicitar que a senhora faça suas considerações finais sobre a apresentação, sobre o conteúdo que foi aqui tratado, e após a sua fala, nós iremos encerrar o seminário com uma fala da nossa diretora-presidente, Alessandra Marques, que também irá colocar os seus posicionamentos e seus pensamentos finais ao nosso seminário. Novamente, muito obrigada, e agora a palavra está com você. Bom, eu agradeço demais pelo convite da Alessandra, em nome do IPREVI. Dizer que é um prazer para mim, eu gosto bastante dessa atividade de educação previdenciária. Eu costumo participar aqui na Manaus Previdência, agora como diretora-presidente já um pouco menos, porque o tempo é mais escasso, mas quando eu estava na gerência de Previdência e na diretoria de Previdência, eu participava ativamente das palestras. É uma atividade que eu gosto muito porque me obriga a estudar permanentemente. E eu sempre penso que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente é que aprende muito mais, né, do que aqueles que nos ouvem. Então, tenho certeza que para mim foi uma oportunidade enriquecedora e eu também fico muito feliz da Manaus Previdência romper as barreiras, né, saindo aqui do norte e chegando até aí com vocês no Rio de Janeiro, um prazer enorme para nós.
levar a nossa experiência também do Progestão. Recentemente, nós conseguimos, agora no dia 7 de outubro, tivemos a recomendação de certificação no nível 4 pela auditoria da ICQ Brasil. Foi um trabalho muito árduo, de anos. Nós estamos desde 2015 trabalhando o manual do Progestão e nos preparando para a certificação. Certificamos em 2019 no nível 3 e firmamos o compromisso de certificar no nível 4 em 2020. Fomos surpreendidos pela pandemia, tivemos que nos reinventar, fazer, por exemplo, audiência pública, né, por online, mas foi uma experiência muito boa. Nós percebemos que atingimos um número muito maior de pessoas da forma virtual do que nas audiências dos anos anteriores, que eram presenciais. Então, isso mostrou que tudo que é ruim também tem um lado bom, né? Eu acho que o lado bom da pandemia é esse, que reduz as distâncias, tá? E integra as pessoas, mesmo que de modo virtual, né? Quer dizer, se não fosse assim, talvez eu não tivesse oportunidade de estar com vocês, né, no dia de hoje. E para mim é uma grande satisfação. E eu fico à disposição depois, se tiverem outras perguntas, eu deixei meu e-mail, vocês podem enviar também por meio do Fale Conosco da Manaus Previdência, ou por meio do Fale Conosco do IPREVI. Então, fiquem bem à vontade, né, e agradeço a colaboração da Juliana e da Alessandra, que foram incansáveis no final de semana, tirando as minhas dúvidas, para que a gente pudesse espelhar nos slides não só a legislação, mas também a prática de vocês, né, para que os servidores tivessem acesso à informação de melhor qualidade e com a maior clareza. Bom, muito obrigada por tudo. Estamos muito agradecidos por todo o desempenho desse seminário. A iniciativa da diretoria do Instituto de Previdência foi em proporcionar conhecimento aos servidores municipais, à sociedade civil, aos munícipes de Itatiaia. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo uma gestão e buscando sempre pela excelência. Nós, como requisito, como objetivo principal dessa autarquia, é proporcionar a transparência dos atos aqui praticados. Portanto, agradeço muito, doutora Daniela, por todo o seu apoio, por todo o seu companheirismo neste momento em que estamos buscando a nossa certificação. Agradeço aos órgãos colegiados dessa autarquia, que sempre atuam de forma responsável, ética e transparente também, trabalhando em prol de uma gestão previdenciária de excelência. Nosso objetivo é mostrar que em Itatiaia nós fazemos uma gestão responsável, nós fazemos uma gestão comprometida com os servidores municipais, com os nossos aposentados e pensionistas. Muito obrigada a todos que estiveram conosco neste momento. Obrigada aos colegas gestores que participaram conosco buscando essa gestão previdenciária que é tão importante para todos nós, para todos os segurados. Muito obrigada também aos colegas secretários que aqui estiveram participando nesta tarde. Agradeço o apoio imensurável da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Itatiaia. E à equipe do IPREVI, eu deixo os meus sinceros agradecimentos por todo o apoio, companheirismo e unidade neste momento em que nós vamos buscar a nossa certificação. Com certeza, sairemos vitoriosos dessa grande batalha. Obrigada a todos, uma boa tarde e fiquem com Deus.